Graça e paz. E bem-vindos a mais uma meditação, a mais um questionamento, se for o caso. Se você pensar assim, também pode ser. Mas vou fazer a pergunta em primeiro lugar. O que você mais gostaria que acontecesse na sua vida? Digo hoje, na atualidade. E de certo que também vou falar um pouco das escrituras, das formas assim, meio diversificadas, mas que vai com certeza mexer um pouco com a sua cabeça e com a sua fé também, para colocar você no foco do reino. Por isso que eu faço essa pergunta: o que você gostaria realmente, que você gostaria muito que se realizasse na sua vida? Então vamos lá, você que tem fé, você que tem buscado, você que tem pedido, você que tem orado, ou você que tem recebido intercessões, ou você que realmente está firmado, está como uma rocha. Você agora tem a possibilidade de saber entender que aquilo que você mais deseja na sua vida deveria ser, em primeiro lugar, o reino. Eu não tenho como fugir dessa direção. Se eu fugir dessa direção, automaticamente eu me torno ou um falso profeta nas linguagens que dizem, ou me torno realmente uma pessoa que não deseja o melhor para a sua vida. Eu te explico nas questões as quais Yarmiyahu, ou então Jeremias, assim declarou no capítulo 29, que o problema não é ir para o exílio, que no exílio poderia ter paz. Mas a questão principal é quando se tem os falsos profetas, ou os falsos emissários, ou aqueles que profetizam ou declaram palavras mentirosas. E nisso, se você, de alguma forma, parar e meditar do porquê que ele declara a respeito do reino, e logo depois ele fala que também a respeito das orações, que seriam recebidas as orações. Só que as orações em si, elas consistem em arrependimento, elas consistem em uma declaração para a glória realmente do Pai Nosso que estás nos céus. Ela consiste não simplesmente em pedidos materiais, ou até mesmo em pedidos de socorro. Os pedidos de socorros, eles têm o conteúdo de arrependimento. Ele tem que ter o conteúdo de arrependimento. Porque existem formas as quais, se você for parar e pensar, justamente em Jeremias capítulo 29, ou Yarmiyahu 29, ele fala que ele mesmo, o próprio Criador, por causa da desobediência ou por causa de darem ouvidos a falsos profetas, ele mesmo enviaria a guerra, a fome e a peste. E nisso eu quero colocar você para meditar e você analisar os teus pedidos e as tuas orações, porque o problema não é você morar num lugar tipo, vamos colocar assim, o Brasil, ou em um lugar que poderia ser o trono de Satanás. O problema não seria você morar em Sodoma e Gomorra. Não seria esse o problema. O problema seria se você se deixasse levar pelos costumes, ou seja, pela linguagem, ou seja, até mesmo por interferências religiosas que te inclinassem para o erro. Por que para o erro? Porque o que eu estou te dizendo hoje, eu te dou plenas garantias dentro da Escritura Sagrada. Você poderia morar num lugar ou no meio de um povo, no meio de uma família de impuros lábios. Só a questão é o teu coração. Se você ora, se você não ora, não vai nem adiantar eu falar. Eu simplesmente vou tentar colocar na sua cabeça que você tem tudo para ter um coração sábio. Um coração de uma pessoa que deseja salvação. Um coração que deseja realmente um compromisso com a eternidade. Porque aqui você sabe que vai acabar. Aqui você sabe que é onde justamente vem a guerra, a peste e a fome. Eu estou para te dizer que
É como se nós estivéssemos exilados, mesmo que declarássemos peregrinos, em uma Babilônia. Só que agora estão sofrendo as consequências as quais estariam para vir. Que tem no mundo, você sabe, que tem a guerra, a fome e a peste. E em si, o problema não é nós estarmos aqui, é nós nos conformarmos com este mundo. É nos conformarmos simplesmente com todo o conteúdo do mundo. Tanto que ele influencia tanto as nossas mentes, os nossos corações, que nós, se não colocarmos em oração ou em determinação de uma busca pela eternidade, se nós não buscarmos de todo o coração, de toda a força, de toda a diligência, estou colocando dentro da Escritura segundo Yarmiah, ou Jeremias 29, para ficar melhor, porque eu poderia repetir as mesmas palavras, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma e de todo entendimento. E nisso, para você entender que se você não se prontificar, ainda repetindo, no reino e na justiça dele, automaticamente, além de você se conformar com este mundo, e ao qual ele declara que vai castigar mesmo, porque ele nos deu a vida para nos tratarmos como filhos. Se nós formos para o lado errado, ele nos corrige, nos castiga, ou seja, trata conosco segundo a necessidade para abrir os nossos olhos. Mas tem um tempo determinado. Tanto que se você for ler em Jeremias ou Yarmiah 29, ele deixou bem claro que existia um tempo determinado, e justamente até para a vida, ao qual ele declarava em torno de 70 anos, as quais do exílio, e nisso só que tinha tudo para se darem bem. Só que quando você ouve falsos profetas ou ministrações que inclinaram o seu coração para haver um conformismo com o mundo, quando se prega conformismo com o mundo, automaticamente se torna um falso profeta. Por que um falso profeta? Porque nós buscamos não é para sermos prósperos e abençoados simplesmente no mundo, para nos conformarmos e estarmos aqui. Não é para isso. A espiritualidade é para sairmos daqui. É para sairmos. Porque quando você se conforma com a Babilônia, porque o mundo é assim, o mundo se conforma com a prostituição, com o roubo, com a lascívia, com a avareza e tudo isso. E se você disser que neste momento que nós estamos passando, ou seja, independente da pandemia, do coronavírus, ou seja, de qualquer situação que estejamos passando, se você está focando em passar essa situação e voltar ao normal, o mundo voltar ao normal, nas mesmas prostituição, lascívia, adultério, roubo, engano, ou seja, você não está se conformando? Entenda! Você quer conhecer os falsos profetas? Você quer conhecer os falsos emissários, pastores ou religiosos? É aqueles que te colocam aqui. Tanto que se houver questionamento a respeito do que eu estou falando, eu não estou fugindo das Escrituras. Estou colocando as pessoas exatamente como devem. Você. Não sou eu que faço a sua vida. Você já nasceu pronto para entender que você nasce, cresce, envelhece. Fique sábio. Não emburreça não. E morre. Ou seja, se você tem a plena convicção de que você não se conforma com o mundo e que você sabe que as tendências não somente agora, mas é para piorar a situação, porque se você pensa que você iria ter privacidade, eu vou dar um motivo para você esquecer de privacidade. Por quê? Não esqueça da onisciência, onipresença, onipotência do Pai Nosso que estás nos céus, ou, para mim, o meu Yahuwah. Ele disse
que vê, lê, sonda e conhece seus pensamentos, onde você vai e com quem você anda e o que você deseja. E antes de você orar, ele já sabe da sua oração e ele sabe exatamente como é o seu caráter e a sua personalidade. Ou seja, você não tem privacidade. Privacidade é uma coisa que não existe, nem para quem casa e nem para quem nasce. Nasceu, sorria. Você está sendo vigiado pelo teu Pai Nosso que estás nos céus, ou nosso Yahuwah. Não tem privacidade. Está preocupado com a privacidade por causa do chip? Ou por causa de ser rastreado? Alguma coisa parecida? Esquece. As pessoas erram iguais. Precisam de dinheiro. No caso de homens, precisam de uma esposa. No caso de coisas materiais, precisam de uma casa bonita, porque não querem passar vergonha. Ou alguns têm possibilidade de ter mansão, e alguns, humildemente, moram em casas bem simples, mas os desejos são os mesmos. Perder a privacidade para o olho humano, isso é prático. São pecadores iguais. São pessoas como nós, gente como a gente. Mas você saber que você nunca teve privacidade? Você nunca teve. Eu já tive tantos livramentos por reconhecer que não existe privacidade quando eu estou, que nem, por exemplo, no meu trabalho, que já aconteceu várias situações de eu olhar em situações complicadas, de eu dizer, não, meu pai está me vendo. E aí, nisso, escapei de muitas coisas terríveis. Por isso, eu te aconselho, para que você entenda, para que você consiga fugir do mal e da aparência do mal. Essas palavras que eu gravo, e agora eu sinto uma alegria no coração em poder dizer para você, sempre é bom você ter motivos para exercitar a tua fé, mas quando você encontra pessoas que conversam, que dialogam a respeito do reino e da justiça, agradeça. Porque eu mesmo, há tempos, há anos que... olha bem, eu vou aplicar uma crítica, mas uma crítica construtiva para os que entendem e que são espirituais. Tanto que, para fugir do mal e da aparência do mesmo, tem coisas... eu não torço para time, olha, há anos. Tanto que eu aplico críticas construtivas no sentido de que os espirituais que torcem para time, torcem para facções. Por quê? Meu pai quase foi esfaqueado por um corintiano. Simplesmente por uma crítica. E nisso, aí apliquei uma parábola junto com um passageiro, dizendo bem claro, em meio aos jogos antigos, imagina tendo uma briga de torcida entre Palmeiras e Corinthians, ou São Paulo e Corinthians, e nisso, de dentro do metrô, de algum lugar, sai um trabalhador ou alguém com uma camisa de torcedor, e nem estava no meio da briga. Imagine o que acontece com ele por causa da camisa da facção. Acha que eu vou alisar, vou agradar a homens por causa disso? Não, de forma alguma. Vai de cada um. Sabemos do tanto de pessoas que morreram por causa de torcerem para time de futebol. Mesmo que seja uma coisa do mundo, eu não vou deixar de aplicar aquilo que eu aprendo, porque algumas pessoas se apegam tanto a detalhes do mundo e tentam levar para dentro da espiritualidade. E essa espiritualidade, sinto muito, ela vai ter um preço muito alto. Muito. Porque até hoje ainda há motivações para uns julgarem os outros ou uns zombarem dos outros justamente por causa de divisões. E há quem pregue espiritualidade, mas fazemos divisões em todos os segmentos, religiosos, no futebol e na política, sendo que cada um dará conta, mesmo dentro do governo. Eu respeito as autoridades, mas homens como eu,
darão conta. E isso é verídico. Eu falo essas coisas porque todos darão conta, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E todo coração deve se arrepender do mal. Mas eu espero poder, ou seja, te ajudar a exercitar e o seu coração poder entender. Busca o reino e a justiça. Continuo batendo na mesma tecla porque é isso que eu desejo. Tanto que agora há pouco eu meditando e ainda falando justamente com a minha família dentro de casa, falando, imagine, e eu estava lendo justamente Yarmiarro, Jeremias 29, e declarava a respeito do desejo de salvação, do desejo, porque se eu ficar calado, em que eu vou ajudar? Por isso que eu tenho que falar. Se fosse o caso de todos, olha bem, todos em seus lares. Agora, eu não sei qual o seu desejo da salvação, o seu desejo de vida em abundância, eu não sei qual o seu desejo pelo reino. Se fosse questão de chegou a hora, momento do arrebatamento, acontecesse, chegou a hora, e entrasse, e fosse um exemplo, só o exemplo, como uma parábola, fosse entrar um anjo na porta e olhasse para você ou para um da sua família e dissesse, chegou a hora, vamos embora. Mas a sua família não vem. Escolhe. O que você faria? Por isso, eu ainda cheguei a falar, se me chamar eu vou ter que ir. E não vou poder ficar. Por isso eu estimulo a minha família, eu estimulo a todos a desejarem a salvação, a orarem, a buscarem, independente do lugar, independente do local, independente do momento, que todos possam desejar e receber a mesma informação, vamos embora, para que você não tenha que escolher, olhar para a família e dizer, tchau, adeus, e poder dizer, vamos embora todo mundo junto, não seria melhor? Por isso que eu falo, que todos sintam a alegria da salvação, mas o mundo não é a salvação. Entendam, está em teu poder o desejar, o buscar, o orar. Quem não ora, não quer conversar com o Pai nosso que estás nos céus. Meu Yahuul, meu Yahuab. Me alegro todos os dias em poder meditar e em poder realmente reconhecer que cada um pode valorizar a sua vida, mas buscando primeiro o reino e a justiça dele. Porque as demais coisas já são acrescentadas na sua vida. Basta você entender. O filho que observa o pai ama o filho que assim o obedece. E assim faz todas as coisas pelo filho. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por isso, graça e paz.